Eu sou o Neneco e hoje eu estou na quadra com Silvio Basto. Bom, hoje, voltando aqui na quadra comigo, eu tenho um convidado muito, acho que especial. Talvez seja, de todos esses, em 1 ano e meio que a gente está fazendo o programa, seja o primeiro que eu tenha estado junto da quadra com bastante frequência. Ele me treinou, não sei se você lembra disso, mas hoje comigo aqui, Roberto Carvalhais. Se falar assim, talvez muita gente não saiba quem é, mas o Neneco talvez seja uma das pessoas mais queridas dentro do meio do tênis brasileiro. Neneco, obrigado. Queria agradecer também que está com a gente aqui o Pedro Rogar, por ter aberto aqui o Leme Tênis Clube, que eu acho que é um clube que fez parte da tua história, onde você trabalhou com um treinador durante muito tempo, também jogando aqui no Primeira Classe no Rio de Janeiro. Bem-vindo, obrigado por estar falando aqui comigo. Obrigado pelo convite. Obrigado, tá, Pedro, pela mais uma vez me recebendo muito bem aqui no Leme. Com certeza, eu acho que a minha vida como técnico de tênis, ela começou aqui. Eu fiquei 7 anos aqui, quase 7 anos, né? 6 anos e quase 7 anos trabalhando aqui, e cheguei a ter aqui atletas, equipes melhores do Rio de Janeiro em algumas categorias, que destaque aí para Stephanie Maiorquis, a Emanuele Martin, que foi campeã brasileira de 14 anos, e outros atletas aí que foram a Sul-Americana. Então aqui eu acho que foi assim, o meu primeiro passo como técnico de tênis. Aqui era aulas, eu dava aulas e treinava a equipe. Quando a gente conversou para marcar, né, a gente tinha duas opções, do Fluminense, né, e ali eu achei que o Leme caracterizaria você, né, com o que você vem fazendo nos últimos tempos como treinador. Aqui, imagino que você tenha sido muito feliz aqui dentro, e sempre quando você toca e fala do Leme, é um lugar que você tem muito carinho para falar, então acho que não poderia ter um lugar melhor para a gente estar conversando do que dentro dessa quadra aqui, onde você passou muito tempo da sua vida. Eu costumo dizer que eu sempre tenho uma pergunta única que eu sei que eu faço para todos vocês, o resto vai acabar acontecendo. Então, eu sei que a sua família de tenista, a gente estava falando agora do seu irmão, lembro do seu pai jogando, sua mãe jogando no Fluminense, a dupla deles ali. Como é que você começa jogando tênis? Lá atrás, quando inicia na sua vida, o porquê que o tênis começa na sua vida? O papai contava que eu não nasci na quadra de tênis por pouco. Mamãe estava com 6 para 7 meses, não conseguia sacar, mas ainda estava batendo bola. Então, que tinha um médico... Isso no Rio? Não, em Belo Horizonte, no Yacht Club, Yacht Tênis Club, que dizia assim que, Dona Elza, a senhora, vou botar uma ambulância aqui porque essa criança vai nascer na quadra. E eu lembro da minha infância aí, já no Minas, meus pais jogando tênis e eu brincando atrás na quadra, no canto da quadra, no pó de tijolo. Então eu acho que está ali desde da minha essência, vamos falar assim. E você tem também um irmão que também jogou? Sim, meu irmão, que é o mais velho, que é 7 anos mais velho do que eu, o PP, Pedro Carvalhais, ele foi campeão brasileiro juvenil, foi muito bom jogador, mas ele parou com 20, 21 anos, ele parou de jogar porque foi estudar engenharia e ele gostava muito de futebol, jogava tênis porque jogava bem, mas não gostava de tênis. E você, como ele, os dois, esquerda com 2 mãos? Sim. E agora, ele foi um dos precursores, isso é uma, né, agora, 2 mãos. Isso é uma curiosidade aqui, eu nunca te perguntei isso. Como que lá a gente está falando de década de final de 50, início de 60? 60 e poucos, né? 60 e pouquinho. Como é que vocês dois, ali, a diferença de idade ali entre vocês, mas por que isso aqui? Por que com 2 mãos, se não existia praticamente? O PP do meu irmão é muito fácil, porque ele era canhoto e minha mãe, sem saber, começou a ensinar ele tudo com a direita. Então ele escreve com a mão esquerda, ele escreve com a mão direita, ele virou ambidestro. E ele tinha mais força na esquerda do que na direita. Então, como a raquete pesava, ele começou pequeno, ele começou a bater com 2 mãos. Ele começou a fazer assim. E eu tenho um fato estranhíssimo, porque comecei a jogar tênis, comecei a jogar com 5 anos no paredão, sozinho. Com raquete de madeira, pesada pra caramba. E com a raquete do papai. E eu não tinha força. Então eu punha o cabo da raquete debaixo do braço e tentava bater paredão assim. Aí meu pai viu, naquela época, com a bola dura, você pegasse aquelas raquetes de criança, aquilo ali era uma maldade, né? Tremia até o cabelo, doía até o cabelo. Aí ele cortou um pouco o cabo. Ele pegou uma raquete de madeira e cortou o cabo. Dele, cortou o cabo. Ou seja, naquela época ele meio que criou o que se faz hoje, né? Isso. E aí eu comecei a bater paredão certinho, né? Mas eu não tinha força, era muito magrelinho. E aí a esquerda
talvez também por influência do meu irmão, né? Que foi sempre... O PP, na minha infância, foi meu ídolo, né? Porque ganhava aqui, ganhava quase tudo. Jogava todos os finais com o Guido dos Santos, né? Que era um excepcional professor e excepcional tenista, né? E o Guido era de onde? Do Minas era também. Era do Minas também, depois que ele foi para Brasília. Era professor do Minas. Tinha o Augusto Gagetti, que era um italiano que estava há anos lá, e o Guido, que começou como apanhador de bola, né? E aí foi um excepcional jogador. Depois, então, lá na frente que ele vai para Brasília. Não, depois ele foi para o Ceará. Nossa. E do Ceará ele foi para Brasília, e ele ficou muito tempo lá na Academia de Tênis de Brasília. Então vamos lá, agora você inicia dessa maneira, com uma coisa bem familiar, e aí, tendo o teu irmão como ídolo, e aí você começa a competir. Você fala que vocês têm 7 anos de diferença. Isso. Então eu imagino que você jogando 12 ali, seu irmão já nem mais juvenil era, né? Com 19. Né? Como é que é essa carreira sua de juvenil? Resultado, o que você fez, para onde que você foi, de quem você ganhou? Na realidade, eu joguei o infantil em Belo Horizonte, lá no Minas, mas eu não era destaque nessas categorias não. Eu não tinha, apesar de eu ter começado sozinho com 5 anos, eu era daqueles caras que andava de um lado para o outro com a raquete debaixo do braço, sabe? Era não, você ainda é, né? Literalmente. Você ainda é esse tipo de cara, que bom, né? E o que engraçado, com 14 anos, o papai foi transferido para o Rio, veio para cá, sabe? E a condição para a gente vir aqui é que fosse morar perto de onde tivesse quadra de tênis, só morar em Laranjeiras e jogar no Fluminense. E aí tem que eu acho que é o mais fantástico, eu morava em Belo Horizonte e torcia para o Fluminense. Ah, você então, já era torcedor do Fluminense, morando, em vez de ser Atlético Cruzeiro, eu era Fluminense. E ninguém mudava. Aquilo ali eu escutei em algum lugar e gostei, deve ter sido. E vinha morar ali na rua Pinheiro Machado, morei em dois prédios ali, depois mudando para o segundo, e ficava no Fluminense o dia inteiro. Mas eu, para ser sincero, até os 16 anos eu tinha a mesma postura. Tanto é que eu não ganhava os torneios aqui. Aqui tinha um que era excepcional, que era o Joaquim Rasgado, ganhava de todo mundo. E eu era ali, ganhava mais do que perdia, mas jogava duro com o Breninho, tinha alguns, o Van Brick, José Van Brick. Aí com 16 para 17 anos, eu fui cortado da equipe. Com o ano que eu fazia 16 anos, fui cortado da equipe. Da equipe do Fluminense. Do Fluminense. Aí eu comecei a treinar e eu digo assim, daquela época até hoje, eu acho que ninguém, se tem, vai ter que ter batido muito paredão. Porque eu calculo aí que eu bati, se pegar todos os meus anos de tênis, eu bati numa média mais de 1 hora de paredão por dia, contando todos esses, sei lá, 60 e tantos, 50 e tantos anos aí para frente. Eu bato paredão quase todos os dias. E pelo que você falou, você vai acabar aqui e você vai bater paredão, né? A raquete você trouxe para bater paredão. Mas vamos lá, você falou alguns nomes aí, você falou do José Van Brick, você falou do Breno Mascarenhas. E aí no Fluminense, teve, nessa época, imagino, que era um clube muito forte. Eu conversei alguns meses atrás com o Gugu, né, que conta uma história. A família do Gugu é uma família incrível, né, de quatro tenistas muito bons. Exatamente. Então eu imagino que você caiu num clube que também te ajudou, de alguma maneira, porque era uma geração muito forte de muita gente jogando. O Marcos Pascoal, Gugu, Luiz Bon. Eu imagino que você tenha crescido, vivendo, jogando. Fred Maranhão. Haupt, isso. Sérgio Bon, Luiz Bon. Ali era uma geração talvez que nunca mais tenha acontecido no Fluminense, uma geração tão forte que provavelmente puxou todo mundo para cima, né? Isso. Ali tinha um detalhe, o seguinte, você não jogava na quadra 1 e quadra 4. Quadra 1 e quadra 4 não era primeira classe, tinha preferência, não. O primeira classe chegava e quem estava na quadra tinha que sair. Eu então, lembro. Ali, e o Gugu fala isso também, você está repetindo a fala do Gugu. E ali o que era? Que ficava na 2 e na 3 porque Tenho a 1 e na 4... chegar na primeira classe porque eu quero jogar na quadra 1 e quadra 4. Então eu digo que teve pessoas que me ajudaram muito, os professores nessa sequência, Nardi, José Teodósio, que na realidade é tio do Rogério Dutra, irmão de Eulício. E depois o Alvinho. Sim, Álvaro Esteves. Esses três... O Alvinho me treinou antes que você tenha me treinado. O Alvinho me treinou no Tijuca. Aí quando eu saio do Tijuca com 16, eu vou pro Fluminense e aí eu treino com você e com o Paulinho Ferraz. Que a gente usava lá a quadra 2 e 3 lá atrás. Isso. Aí o Alvinho,
aproveitei mais o Alvinho porque foi a época que eu resolvi que eu ia jogar tênis e que eu comecei a treinar que nem um doido. Então ele sabia que eu ficava ali as aulas naquela época eram mais de meia hora, e dava com aquelas 6 bolas na mão, 6 bolas na e de mão. meia em meia hora eu passava do lado da quadra, e se faltasse um aluno, eu pulava dentro da quadra para bater bola com ele. Deus o tenha, né? Já nos deixou, mas eu falo assim, foi um cara que me ajudou muito. Agora, dos primeiras classes, eu sempre faço questão de fazer o agradecimento ao Luiz Mon, porque o Luiz Mon foi o primeiro a bater o olho e ver que eu tinha vontade de treinar, e ele gostava muito mais de jogar simples do que dupla, então ele chegava do trabalho e eu estava sempre ali espreitando, esperando ele chegar. Quer bater uma bolinha? Vamos embora. E eu comecei jogando com ele, recebendo partido, e o partido foi diminuindo, e eu digo assim, minha primeira grande vitória foi dele com 17 anos, que eu fui à semifinal do Campeonato Carioca, era a 4ª classe, então eu acho que na história do tênis aqui do Rio foi acho que o único tenista que pulou da 4ª para a primeira. Eu não poderia jogar pelo regulamento, mas eu fui convidado pelo Gabriel, Gabriel Figueiredo, que ali ele é presidente da Federação Carioca. Isso. E que deu para o juvenil de destaque, e eu fui à semifinal. Eu ganhei do Klaus Turno, ganhei do Rubens Raimundo, ganhei do Paulo Keller, que jogava muito tênis. Paulinho Keller do Tijuca. Aí na semifinal eu perdi para o Lema, era 1 contra todos, perdi do Rasgado e ganhei do Luiz Mon, disputa 3º e 4º lugar. E naquele ano, logo em seguida, tem o Interclube de primeira classe, e eu, como 4ª classe, era obrigado a jogar simples 4, porque era obrigado a respeitar as classes. A hierarquia, sim. Isso. Sim. E a dúvida é se eu ia jogar ou não. E aí o outro que me ajudou foi o Fred Maranhão, que eu falei assim, não, eu tenho que jogar o Neneco, pô, tá melhor do que eu. Então era e o Fred era a primeira classe? Era a primeira. E esse espírito da equipe que tinha no Fluminense da equipe, a equipe era assim, todo mundo jogava tênis, mas na época do Interclube estava todo mundo treinado, porque todo mundo queria fazer parte da equipe. E aí eu entrei na equipe dessa forma, ganhei meus jogos, como se, logicamente eles punham alguém que sabia que eu ia ganhar, porque jogava aberto, né? E a gente ganhou o Interclube, isso é muito legal. Na sequência disso, aí você já jogando, já mais velho um pouco, aí imagino tenham vindo convocações, você jogou Pan-Americano, você jogou Copa Davis, conta um pouquinho depois, que aí então, que você fica um pouco maior do que o Rio de Janeiro. Isso, aí até os 17 anos eu não fazia resultado nenhum nacional, nunca tinha ganho um jogo no Campeonato Brasileiro, tomava sempre na primeira rodada. Aí, né, naquele ano seguinte, que eu ia fazer 18, eu fui vice-campeão do Banana. Eu perdi na final pro Roger Guedes. Você lembra o ano? 1971. E aí eu ganhei, fui vice do Banana, fui vice de dupla do Banana, jogando dupla com o Roger Guedes. Ganhei o brasileiro e fomos vice-campeão sul-americano. E daí eu fui também pro Sunshine, né, e o Orange Ball. E naquele ano eu fui semifinal do Campeonato Brasileiro. É o melhor resultado que eu tenho de simples adulto. Eu fui à semifinal, eu perdi para o Kirmair na semifinal. Aquele famoso jogo na final do Lema, ganhou em 5 sets do Fernando Gentil? Não, do Kirmair. Do Kirmair. E porque teve uma final do Lema com o Fernando Gentil aqui no canto. Mais para frente. Isso aquele jogo demorou... 71, né? E o Lema... não, verdade, porque eu assisti o do canto. Então 71 não poderia, porque eu não estava jogando. E aí o Lema ganhou na final do Kirmair e eu ganhei do Eulício Silva na disputa de 3º e 4º. Então eu fui 3º lugar. Naquele ano, um ano depois de passar a primeira classe, eu fui número 9 do Brasil, do ranking brasileiro. Aí eu fui mais 5 anos seguidos do ranking brasileiro, sendo que o melhor ranking meu foi 6, foi 2 anos 7, 1 ano 6, 2 anos 9 e 1 ano 10. E joguei 3 sul-americanos adultos aí na sequência, com 19, 20 e 21. Joguei a Copa Davis em 73, mas era relativo a... 73 eu fui com a equipe para a Argentina, foi na estreia do Lema, na estreia do Lema na Copa Davis, que o Lema ganhou um set de 6-1 do Guilherme Vilas no Buenos Aires Lawn Tennis Club. Eu fui, não estava escrito, né? Na época só iam 4 jogadores, eu fui junto para treinar com o Lema e com o Tomás. E no mesmo ano, já jogando para 2000, para
1974, já valendo para 74, eu joguei com aquele contra a África do Sul no Uruguai. Que por causa da questão racial, Sim. o Brasil não ia lá e nem deixava eles virem aqui. Então foi jogado no Uruguai, e a equipe fortíssima do Uruguai, né? Cliff Dreiser, o Hewitt, o Macmillan e o Ray Moore. Fraquinha equipe. Pouca gente hoje acha que tem a noção. Tem a noção. O Phil Macmillan e o Hewitt eram a melhor dupla do mundo. Tipo os irmãos Bryan, foi durante um tempo. Só contextualizando, o Hewitt não é o Hewitt australiano, é o Bob Hewitt, sul-africano. Sul-africano, exatamente. Isso. Duplista, careca. Isso. Eu conheci ele no circuito europeu, primeira vez que eu fui para a Europa. Ele estava de coach, estava de técnico da África do Sul. A figura engraçada que estava sempre ali no restaurante, ele fumava pra caramba, mas eu não peguei ele jogador, né? O jogador foi uma época anterior. E o Macmillan jogava com duas mãos. Duas mãos, dos dois lados. Dos dois lados, exatamente, isso eu me lembro. E totalmente diferente um do outro, né? Assim, sim, o gordo e o magro, como se fosse o gordo e o magro. De personalidades, o Hewitt era bravo, ficava com o outro e parecia que o mundo podia acabar, que ele estava tranquilo. E no último dia estava decidido, eu entrei e joguei contra o Bob Hewitt. E teve um fato que ele ficou, depois nunca mais encontrei com ele, então não tem problema, que ele ficou meio chateado, porque na época não era obrigatório jogar melhor de 5, a não ser que tivesse acordo. E quando o Ivo virou para mim e falou, você vai jogar amanhã, você quer jogar melhor de 3 ou 5? Eu quero jogar melhor de 5. Ivo Ribeiro, ele estava de coach. Quero jogar melhor de 5, pô. Esperei tanto, eu estou aqui, e eu joguei melhor de 5, e ele ficou uma fera que teve que jogar. E fiz um bom jogo, para quem sabe, tomei 3-0, mas eu fiz um jogo legal. Aí eu fui também para a Copa Galé de 20 anos, né, que ganhei um grande amigo lá, que é o Carlos Goff. Ficamos jogando torneios pela Europa depois. Esses torneios na época não tinha, começando a ATP, então eram torneios com premiação. Então joguei a Copa Certiná em Geneve, joguei em Le Touquet, em La Baule. Joguei mais na França, né? No sul, na França ali e Suíça. A Copa Galé foi na Suíça, na cidade chamada Nyon, não Lyon, Nyon com N. E foi muito legal. Fui eu, o Goff e o Givaldo Barbosa. Neneco, a gente está fechando essa primeira parte, né, a parte 1, mas eu queria te mostrar aqui que te mandaram um recado. Te mandaram um recado aqui. Espera aí. Fala, Neneco, beleza? Segura aí. Queria te mandar esse vídeo para te parabenizar por tudo que você fez no tênis, por tudo que você fez no Minas Tênis Clube, por toda a sua história, por tudo que você fez por mim e por tantos outros tenistas. Você realmente teve um impacto muito grande na vida de muita gente e, bom, é um cara extremamente querido por todos nós. E, bom, então eu queria aproveitar esse momento para realmente te agradecer por tudo, te parabenizar, também te mandar um grande abraço e tudo de bom na sua vida e no que está pela frente. Um grande abraço, meu amigo. Falar do Bruno, né? Eu já sabia. A gente estava falando do Bruno antes, né? Mas ele quis... Eles são todos muito legais, cara. Acho que o cara que resolve viver do esporte, que ele aprende muita coisa. Eu acho que nada ensina mais do que você estar ali horas e horas dentro de uma quadra de tênis ali, lutando por uma coisa, tentando, cumprindo as regras todas do esporte, respeitando o adversário. Então, eu falo assim, eu considero que foi um prêmio na minha vida, sabe? Ter tido a chance de treinar esses jogadores e os resultados todos que eles fizeram. Então, eu já deixo aqui o agradecimento ao Bruno. Gostaria até depois que você me mandasse isso, por favor. Tá bom. Neneco, obrigado por estar aqui hoje. A gente vai voltar semana que vem. E vocês continuem curtindo, compartilhando e se inscrevendo no canal. Valeu, tchau, tchau.